everybody! Estamos começando mais um Papo dos Anjos, o nosso podcast, e hoje ele vai ser demais. Eu sou a Bruna. Good evening, my name is Fernandinha. Olha! Hoje estamos aqui com o nosso pessoal do programa Bilíngue. Gente, olha que chique que o Santos Anjos é. Com a Fernanda e com a professora Ingrid. Teacher Ingrid. Olha, gente, hoje esse podcast tá muito chique, tá? Licença, mas vai ser assim, tipo, muito inglês. A gente vai falar muito inglês aqui. Vamos tentar, né, Fernandinha? Mas antes de nós começarmos, deixa a gente agradecer os nossos apoiadores, aquelas pessoas que estão junto com a gente. E hoje nós queremos agradecer a Gráfica Palmeiras, que está nos apoiando. Olha que chique, viu? Muito chique. Agradecer em especial a Cecília e o Sérgio, toda a equipe da Gráfica que está dando esse apoio especial para o nosso podcast. Muito obrigada. E é claro que já vamos pedir para você aí de casa, para com essa preguiça em nome de Jesus e já se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de todos os podcasts. Eu sei que você não tá fazendo nada aí agora, então por favor, dá essa moral aí pra gente, tá? E segue a gente também nas redes sociais, no Instagram, pode adicionar a gente lá no Facebook e olha tudo que a gente posta, porque é cada coisa uma melhor que a outra. Muito bem, então assim, a Fernandinha já apresentou, já falou o nome das nossas convidadas e nós estamos aqui com a Fernanda, ela é consultora da International School. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, e nós estamos com a nossa tia teacher. Falei desculpa, falei errado. Nossa tia teacher, Ingrid. Seja bem-vinda, Ingrid. Obrigada, Fê. Thanks a lot. Eu também não entendi. Tia como em inglês? Teacher. Tia. É uma tia de família. Sim, né? aí como é aunt. tia? Aunt. End? Aunt. End. Mas aí a gente não tem costume de usar esse vocabulário para professor. O professor é teacher. Ah, tá. Eu já ia Ou usar professor. end teacher. Até Professor geralmente a gente usa para faculdade. Como? Professor a gente usa geralmente para faculdade. Não tem assim. para essa faixa etária é teacher mesmo. Teacher, gosto, acho chique. Vamos lá então, né, para a nossa primeira pergunta, super de boa, tá? De boa na lagoa. Jesus. Como o programa bilíngue da International School é implementado nas turmas do pré-1 ao 6º ano? São quantas aulas por semana? Como acontece? Para mim, assim, direcionado assim? Isso. Então, Tia teacher. só uma correção. Na verdade, aqui está começando a partir do maternal 2. Sim. Que é abaixo do pré-1. Então, para as crianças, né, do infantil, maternal 2 até pré-2, são 5 aulas semanais de 40 minutos. É um pouquinho reduzido, porque realmente, né, eles não conseguem, né, fixar a atenção por muito tempo. Mesmo sendo completamente lúdico, com brinquedo, com vídeo, né, mais ou menos é 40 minutos mesmo. E a partir do primeiro ano, do primeiro ao 7º, são 5 aulas semanais de 50 minutos. Aí a gente já estende a carga horária um pouquinho, porque eles já são maiores, né? Então, no caso, é uma aula por dia a semana inteira. Mais ou menos, porque de acordo com... Eles vão ter o seguinte, todos eles vão ter 5 aulas semanais. O ideal realmente é, e a maioria a gente consegue, botar uma por dia. Mas aí, às vezes, por conta de cronograma de professor, não dá. Então, por exemplo, às vezes tem turmas que fazem 2 aulas de inglês num dia, né? E um dia na semana não faz. O que para os maiores também não faz diferença nenhuma, né? Porque eles já prestam atenção e não tem esse problema de dispersão, né? Dispersar da aula. Você gostava da aula de inglês? Então... Não, eu gostava, assim. Hashtag sincera. Não, eu gostava. Eu não lembro muita coisa, porque, assim, era aquele inglês mais voltado para gramática, né? Então eu não consegui assimilar muito, mas aprendi algumas palavras e eu aprendi muito assim, escutando música, vendo filme legendado. Nunca consegui, gente, acho chato. Ou presta atenção na cena. Mas aí você perde muita coisa, porque o filme dublado, eles dublam umas coisas, eles tiram umas coisas que eu não sei de onde que eles tiram. Exatamente. Tem muita piada interna que se você for ver dublado, você não pega. A Cláudia Galvão, que é professora aqui no colégio, e a tia Mayra, que foi coordenadora, elas me deram aula de inglês, gente, viu? Olha! A tia Mayra me deu aula de inglês lá no Centenário e a Cláudia no Centenário também. Olha só. No 6º ano, como que eu lembro? Eu lembro que ela passou aquela musiquinha do
Quem canta aquela música, gente? Stand by me, oh, stand... Não sei quem canta. Eu também não sei quem canta, mas eu sei essa música. Eu, só lembro, eu olho pra Cláudia Galvão, só lembro daquele rádio e dessa música, gente. Impressionante. No rádio, como que ela marca. No rádio. Aí você tá mostrando a idade, Fê. Ou Waka Waka. Ah, gente, mas o Aqua da Shakira ninguém aguenta mais o Aqua. O Aqua Ninguém aguenta mais. Mas essa mesmo Stand By Me também ninguém aguenta. É, muito bom. E assim, quais são os principais objetivos do programa bilíngue aqui pro Colégio dos Santos Anjos? Não, você, né? Vamos dividir aqui a carga. Vamos dividir. Então, quando a gente começou, esse já é o 3º ano que a gente tá aqui no... Não, esse é o 4º. O 4º vai ser ano que vem. Esse é o 3º. É? Acabou o 3º, né? Nossa, teoricamente, né? pra mim, Acabou, tamo indo. Pé. Errei. Começou. É igual eu, comecei a... Shame on you. Que vergonha. O tempo tá passando assim, O né? tempo tá passando e passou muito rápido. E a gente também, né, como você perguntou aí, a questão do objetivo que a gente tem é que essas crianças, né, que esses alunos, eles tenham cada vez mais essa familiaridade mesmo com o idioma, né? Porque a gente sabe que, poxa, vocês estão em Vassouras. Quem é que tem inglês, vê inglês todos os dias, a todo momento? A gente sabe que é uma região que talvez não seja tão focada nessa questão do, não, tem que aprender inglês. Né? A gente sabe, né? Eu venho do Rio, né? Totalmente diferente. Eu atendo os outros Santos Anjos. A diferença das pessoas mesmo, do que eles focam, né? É totalmente diferente. Então, assim, todo mundo ter essa oportunidade, né? Até o nosso CEO da nossa empresa, ele fala que o mundo sem inglês é pequeno demais. É uma das coisas que eu mais concordo com ele quando ele fala sobre isso, porque é verdade, né? Eu acredito que... depois eu posso contar um pouquinho de como eu cheguei e também até essa questão de aprender o inglês, de que... a gente quer dar mais essa oportunidade. O mundo está ficando cada vez mais globalizado. Então, eu acredito assim, na nossa época, para você conseguir um emprego, o inglês era assim, um diferencial. Uhum. Na idade desses alunos que estão lá começando no Maternal 2, quando eles chegarem no 9º ano, no ensino médio, entrarem no mercado de trabalho, o inglês não vai ser mais um diferencial. Vai ser assim, você sabe ler e escrever? Exigente, é igual, vai ser o básico. Então, a gente quer oportunizar, né, com o nosso programa, essa familiaridade. Então, por isso que o nosso material também, ele não é mais tão focado nessa parte gramatical. Uhum. Então, os alunos começam a ver coisas diferentes. Então, eles aprendem sobre matemática, ciências, história, geografia, tudo isso em inglês. Logicamente, não somos uma escola bilíngue, né? A gente tem um programa bilíngue, que é um pouco diferente. Então, assim, a pincelada nesses conteúdos não é de uma forma muito completa ali, que, nossa, o professor precisa a fundo, não é assim, né? Mas o aluno, pelo menos, tem uma noção de como eu falo reciclagem em inglês. Como que eu posso reciclar essas coisas em inglês? E eu tô trabalhando nisso agora, tá? Reciclagem, né? É que eu sei. Desde o Maternal 2. A gente está trabalhando reciclagem, né, as latas de lixo, as cores de cada um, o nome do material em inglês. Né? E aí é aquela questão, igual a Bruna estava falando, né? O inglês, antigamente, mais voltado para a gramática, né? Traumatizante para algumas pessoas, porque... Verb to be forever. Não é? Verb to be forever, e no final das contas você não sabia nem usar o verb to be. E aí quando você precisava usar o seu inglês, por algum motivo, você não sabia falar. Porque saía dessa zona, igual, por exemplo, hoje em dia, né, com um programa bilíngue, se você chegar para um aluno do 5º ano e começar a falar sobre as pirâmides do Egito, essas coisas, em inglês, eles vão contigo. Porque é o que a gente ensina dentro de sala de aula. Não é só a gramática, é realmente o inglês na vida, né? Exatamente. Nós que não com eles. Eu acho incrível os questionários. Agora eu tenho que fazer um desabafo aqui. Meu Deus, às vezes a tia teacher, sabe? Passa uns questionários assim para as crianças fazerem com os funcionários da escola. Ai, Jesus. Em inglês. Eu lembro. Aí eles chegam para você, a pobre da tia Bruna, perguntando as coisas em inglês. Mas a tia teacher fica por trás, assim, falando pra gente, né? Mas você sabe por quê? Porque, por exemplo, hoje em dia, tô falando mais de questão de adulto, porque criança não tem vergonha de falar inglês, não. Quantos adultos que eu não conheço que você fala assim, não, uma pergunta tal, mas você vai viajar, aproveita, não sei o quê. Eu fico com vergonha. E se eu falar errado? E se eu não souber falar? E se fulano não me entender? E eles são estimulados ao tempo todo estarem praticando a fala. Né? Até pra não ter essa vergonha, esse bloqueio de talvez chegar na frente de um americano ou de alguém que fale inglês como, né?
primeiro idioma e tal, e bloquear. Porque nunca falou, nunca teve essa questão de realmente testar o seu inglês. Então, desde pequenininho, a gente tem que botar eles para fazer isso. Colocar lá no Google Tradutor. É perder a vergonha de falar. E também entender que tem horas que você não vai entender, mas tem horas que você vai faltar uma palavra, mas que você consegue contornar aquilo tudo. E por mais que você não entenda todo o vocabulário, o contexto é o que interessa. Que é o que eu acho, na minha humilde opinião, é uma falha dessa metodologia antiga. Porque meio que prendia a gente, né, a saber palavra por palavra. E hoje em dia, não. Hoje em dia, para as crianças, você fala o quê? O que eu falo para os meus alunos? Se você quiser entender palavra por palavra, se você for ver um filme todo em inglês, você vai ficar agarrado ali nos 10 primeiros minutos. E aí um exemplo que eu gosto de usar é que são palavras que são escritas diferentes, mas que a pronúncia é a mesma. Então vamos lá, a gente está fazendo um bolo, né? Aí eu falo para você assim, ok, pega os ovos, pega os eggs, né? 3 eggs and a flour. Flour também é flor. Só que eu tô fazendo um bolo. Você acha que eu pegaria uma flor ou pegaria a farinha? Entende? Então é dentro do contexto. Por mais que o aluno entenda palavra por palavra, a grafia de flour e flour farinha e flour flor são diferentes, mas ao mesmo tempo você entendendo o contexto, a gente está fazendo um bolo. Será que eu vou pegar a farinha ou vou pegar uma flor? Eu pegaria uma flor. Mas é por isso, né? Até porque a nossa compreensão de inglês, a nossa formação, né, que não pegou um programa bilíngue, por exemplo, é palavra por palavra. Então, o que é flour? Vou jogar lá no Google Tradutor, é flor. Então eu vou achar que é um bolo, sei lá. Mas aí vai depender do jeito que você escreve, porque a grafia é diferente. Só o jeito de falar que é igual. Então, por isso que a sua escuta, ela pode estar ótima, mas aí você precisa entender o contexto. Entende o que eu quis dizer? Porque, assim, você vai escrever flower mas se você escrever flower, F-L-O-W-E-R, isso vai te dar flor. Mas se você escrever F-L-O-U-R, te dá farinha. Mas a fala é a mesma. Quando eu falo flower e flower, então por isso que eu preciso entender o contexto. Pra saber, estamos fazendo um bolo. Não, agora a gente tá aqui no jardim. Take the flower. Você não vai tocar na farinha. Eu não vou tocar na farinha, eu estou no jardim, exatamente. Então é você entender o contexto. E a gente trabalha muito essa questão do contexto com o nosso material. Bacana mesmo. Nossa, deu uma palestra aqui. Nota 10. Faz o pix. Faz o pix. Tia Teacher. Não sei se eu vou falar certo, tá? Você percebe uma mudança na forma como as crianças aprendem e interagem com o inglês? Muito. Gente, muito. Eu falo, sabe o que eu falo? Eu falo principalmente para os pais. Cada geração que passa, eu brinco que eles já estão vindo com um chip atualizado de fábrica, né? Então, assim, as crianças hoje em dia, elas já sentem por si só essa necessidade de falar inglês, aprender inglês, por conta de jogo, por conta daqueles videozinhos no YouTube. Então, assim, dentro de sala de aula, a interação é muito mais gostosa, porque você realmente vê os pequenininhos, principalmente, né, indo gradativo na questão do programa bilíngue, você vê que eles não fazem o inglês porque é obrigatório, porque está na grade curricular do colégio. Não, eles realmente gostam, eles realmente se interessam. Então, assim, todo vocabulário novo, toda brincadeira, né, entre aspas, para eles é maravilhoso, porque eles realmente gostam do que eles estão fazendo. Então, assim, é até engraçado, porque eles estão aprendendo inglês, mas eles estão se divertindo tanto, que parece que, assim, né, parece que a aula em si está até em segundo plano, digamos assim, né? A aula em si é como se fosse até o background do negócio, tá lá atrás. Porque eles se divertem muito, e até os maiores, sabe? O material é maravilhoso, gente. Não é um material que te deixe entediado. Pelo contrário, porque cada aula é uma coisa dentro daquele assunto. Igual, por exemplo, o 5º ano agora, a gente está na unidade 8, a gente está falando sobre cultura mundial, né? Culture around the world. Então, assim, tem aula que eles vão ver a cultura do México. Na próxima aula, eles vão ver a cultura americana. Na próxima aula, eles vão ver a cultura lá... Igual agora. Agora a gente tá falando de Taj Mahal. E eu achei o máximo, porque as crianças não sabiam que o Taj Mahal era uma tumba. E aí eles falam assim... E a gente aprende também. Tim Maia. Não tem? Não é Tim Maia não, gente. Não. Taj Mahal. Não é Tim Maia não, é aquele... Esqueci. Jorge Benjor?
Não, não é não. É Jorge Ben. É isso aí Jorge mesmo. Ben. Então, Então, assim, e aí as crianças ficam assim pra mim. Lembrando que é uma ministração de aula toda em inglês, tá? Mas como assim? Tinha uma tumba? Tem gente enterrado lá? E aí você fica assim, eu amo, porque eu fico assim, gente, eles estão aprendendo esse contexto cultural dentro da minha aula de inglês. E fora que a gente, professor, Não é só também o precisa inglês. estudar, né? Exatamente. Não, eu estudo pra caramba. Tem que estudar muito, porque tem muita coisa ali que você... não lembro. E às vezes tem coisas que eu tô olhando lá, fazendo planejamento, eu falo assim, jura que é isso? Né? Principalmente essa questão de história e tal, né? aquela aula de parte do corpo humano também. Parte do corpo humano. Foi, que eu levei eles no laboratório. Bacana, gente. Foi. Eu olhei e falei, nossa, que difícil. legal, achei difícil. Mas você viu? Isso que eu ia te falar. De boa. Mas você vê, eles entendem. Eu Eles já tava estão entendendo. inseridos no Tava contexto. assim, gente, isso aí. Né? Aí você falava alguma coisa assim, eu acho que é isso. Eu falei, não é isso, gente. Entendeu? E eles estão, e eles já falam, não, traz aqui, tia, deixa eu ver. Pô, que legal, não sei o quê. Eles já estão inseridos, sabe? Já é uma coisa que pra eles é E normal. eles te entendem de boa. Total. Vou fazer uma fofoca aqui. Quando a gente começou com o programa... Ela conta isso pra todo mundo, gente. Conto Ah lá, mesmo, gente. conto mesmo. E a Ingrid, né, começou aqui na escola e eu né, assisto as aulas. Aí a primeira aula que eu assisti, era educação infantil, né? Era maternal 2. Maternal 2. Aí eles tão pequenininhos, Não, né? deixa eu adicionar um... Né? A fofoca quem vai contar sou eu. Mas deixa eu só adicionar um negócio aqui no contexto. Maternal 2, no começo do ano, é sempre uma loucura. Porque eles são muito Adaptação. pequenininhos, adaptação, Eu eles já tava choram aqui em muito. março, já era março. Março é começo do ano, meu amor. Não vem com essa, não. Pra Então, eles tipo assim, vai ser. ela vai contar fofoca, mas aí eu falava pra ela assim, Fernanda, eles não estão querendo falar comigo nem em português. Eles não estão querendo nem minha presença aqui. Vai, não vou entrar nessa conta fofoca. Conta. E aí, eu assisti a aula dela, a aula toda em português, assim, pouquíssimas coisas em inglês. E, como ela falou, né, os alunos estavam naquela dispersão. Aí um chora, o outro quer ir no banheiro, o outro não quer ficar ali. E eu assistindo aquela aula, eu falei assim, gente, mas no treinamento ela falou tão bem inglês, o que aconteceu com essa menina? Né, gente, que Travou. o que ela tá travada? Será que a minha presença aqui, né? Eu sei que isso acontece muito, né? Daí eu dei o feedback pra ela. Aí ela assim, mas Fê, eles são tão pequenininhos, eu acho que eles não estão me entendendo. Aí volto eu, né, em abril. Já tá melhorando, já tá melhorando. Agora eu entro na sala, de vez em quando eu fico... Gente, mas olha que maravilha. Mas é obviamente que isso é muito engraçado porque teve essa represália dela. Mas eles não estão me entendendo, não sei o quê. Essa preocupação. E hoje em dia a gente vê que ela já não começa um ano assim. Não tem essa que você tem 2 anos. Eu vou falar tudo em inglês. E aí quando você chegar lá no primeiro, segundo, terceiro ano, você vai me agradecer. Porque eles aprendem dentro de um contexto que a gente estava falando. Sim. Né? Então... muitas das vezes, com vários professores meus, eu falo isso. Se a gente começa muito... vamos aqui, vamos introduzindo devagar, vamos... Depois, para você voltar, é mais complicado. Isso é interessante. Eu tenho 2 amigas que moram no exterior e os filhos... Não, uma delas mora na França, né? E os filhos... A mãe é brasileira, o pai é francês. E para ela fazer ali a educação da língua, eles têm que falar nos 2 idiomas. E a criança que Isso. lute. É pra entender, né? Aprende. isso é Aprende, incrível. aprende. Nosso cérebro é uma esponja. Não, mas é isso que eu falo. Todo adolescente, quando vai chegando lá nessa fase de ensino médio, o que chega em casa falando, mãe, eu preciso fazer um intercâmbio. Eu quero fazer um intercâmbio. E aí, óbvio que não, quer passear, quer ir pra fora, mas aí né, o suposto pretexto é o quê? Não, porque aí no intercâmbio eu vou aprender a falar inglês. E realmente aprende, mas por quê? Porque você é jogado. Só se ele não se juntar com os brasileiros, No porque a gente local. cata brasileiro pra ficar, né? Mas isso aí é a gente que se sabota. Opa, É o povo que se demais. sabota. Demais. Mas assim, é um contexto que eles estão lá que, tipo assim, o que essa professora tá falando? Você vai ter que se virar pra entender, bebê. Entendeu? E aí, essa questão do programa bilíngue, que hoje em dia eu já vi que, tipo assim, eles vão entender. Eles entendem. O que eles não entendem, eles perguntam. Ou você vê por aquele semblante, tipo assim, né? Aí você Acho que pega também não e tem vergonha de perguntar. Não tem. Adulto que é Não tímido. tem. Sim. Igual, por exemplo, a Fernanda falando, o meu maternal 2 agora, quando tá terminando a aula, eu falo assim, let's clean up, que é pra, né, arrumar a sala. Né? Tipo, Pra mim já não- é tipo assim, vamos arrumar a sala, vamos limpar Só tudo. lembra aquele negócio de antivírus, que é o... Mas é por quê? Clean up. Exatamente. Aí eu falo, let's clean up, ele já sai empurrando as cadeiras e ajeitando a mesa. Talvez se você virar para um aluno desse e falar assim, tá, mas o que é clean up?
ele não vai te falar exatamente. Ele vai dizer, eu sei que é pra organizar aqui o negócio. Mas pronto, ele já vai saber reproduzir isso. Ele já vai saber ouvir isso. Sim, entendeu? Exatamente. Fora aquela de educação infantil, é totalmente lúdica, né? O tanto de material que a gente tem para mostrar, para auxiliar eles com essa parte visual, para eles brincarem, né? Nossa, então esse final de semana eles levaram para casa o pré-2. Levou para casa um jogo da memória, que vem no próprio livro, né? A professora só tem o trabalho mesmo de destacar. E aí eu criei as regrinhas direitinho para ir para casa, para os pais, né, entenderem. E foi para casa, né? Era um jogo da memória de frutas e vegetais. O pai que lute também. Mas aí, meu... agora sim. O meu tá feito. Mas é tranquilo, porque dá pra entender. E o pai também tem o celular, tem o Google, né? E a criança mesmo explica. A criança mesmo fala. Quantos pais... Às vezes eu paro na rua, ou me paro na rua e falo, Ingrid, fulaninho desse tamanho tá me corrigindo. Mas é interessante, porque a gente brincou aqui no início, né, da dificuldade que eu e Fernandinha, né, estamos tendo para aprender o inglês à altura das nossas teachers aqui. Mas assim, o adulto também precisa correr atrás, né? A gente não teve essa formação desde a educação infantil, como os nossos pequenos aqui têm, mas a gente precisa correr atrás de ter um inglês cada vez melhor, né? Mesmo que a gente não queira fazer um intercâmbio, mesmo que não seja assim, algo, né, que a gente almeja, mas a gente precisa, porque o mundo tá assim hoje. Às vezes tem aplicativos que a gente abre só em inglês. Às vezes tem filmes que a gente quer ver, a gente falando sobre a tradução, né? Que a melhor tradução tá em inglês. Então, o iPhone mesmo, né? Ele tem uma coisa que você entra lá, eu já nem quero mais ver aquilo. Porque tá tudo em inglês, as instruções tudo em inglês. Falei, me poupe, eu vou adivinhar aí, coloco no YouTube e adivinha. E inglês é língua franca, né? É a língua que se fala no mundo, né? Quando a gente fala de mundo, né? Não necessariamente você, né, se você for viajar para uma Europa e eu não saber falar italiano, em inglês eu vou conseguir me virar na Itália, né? Então, assim, é a língua franca, é onde todo mundo consegue se comunicar. Então, quando a gente muitas pessoas têm essa visão que, nossa, é baba-ovo de americano, né? Vocês querem... Não, mas aí quando a gente fala de mundo, eu tô falando de ir para um Japão, né? A gente tá falando de, sei lá, ir para o Marrocos, algum país na África, que eu vou conseguir me comunicar em inglês, né? Só que a gente tem muitas pessoas que têm essa visão que, não, se você fala inglês é porque você quer ir para os Estados Unidos ou você gosta muito dos americanos. Não necessariamente, né? A gente precisa para se comunicar, às vezes até mesmo nos países vizinhos aqui na América do Sul, né? Você vai para um Chile, aí você fala ali um portunhol, aí alguém fala assim, você fala inglês? Aí a pessoa fala assim, falo. Aí vamos se comunicar em inglês, porque no portunhol não tá rolando. Às vezes, no Cristo Redentor, você vai precisar saber, né, o inglês. Gente, às vezes aqui em Vassoura, gente, tem pessoas de fora já vindo pra Vassouras e não tem quem fale com eles. Tem uma pessoa que eu conheço que ela tava trabalhando, aí chegou um gringo de 7 funcionários, sabia falar inglês. Aí ele teve que chamar, fulano, vem cá. Entende o que ele tá querendo dizer aqui, que eu não tô entendendo nada. Então é sempre muito importante, né? E a gente fala muito dessa questão que, mas as pessoas que vêm aqui pro nosso país, elas precisam se esforçar a aprender português e tudo mais. Mas às vezes a pessoa tá só passeando. Uma coisa é você morar aqui, trabalhar aqui, e você tem que aprender mesmo. Eu acho que você deveria falar. E eu sempre dou o exemplo do Jacan, que ele tá há muito tempo aqui, né, do MasterChef, e ele tem muito sotaque. E isso aí ele não vai perder. Não conheço o Jacan. O Jacan... Não, Masterchef. Como que ele... conheço. Aquele francês do Não MasterChef. tem como você não conhecer o Jacan. Conhece. Ele fica reclamando da comida, da cozinha. Nada tá bom pra ele. Isso, exatamente. Ele fala um português que dá super pra entender. E ele tem um sotaque muito forte ainda, né? Ele trabalha aqui e tudo mais, se faz entender. Ele é um cara que a gente precisa cobrar, o Bruninho também, gente. O bonde do Brunão, não é? Que é isso? Não? Esse eu já não conheço. Eu não sei falar. O Bruno Mars. O Bruno Mars? O bonde mas agora que ele tá pegando o gosto, mas também, tá aprendendo alguma escola. Tá vendo? Também Ele tá quase um mês querendo. no Brasil, ou mais de um mês, sei lá. Eu achei engraçado que ele Mas ainda assim ele é turista. O Jacan trabalha aqui. Né? E às vezes é isso aí, a gente vai fazer um intercâmbio, eu vou aprender o inglês porque ele é a língua franca, mas talvez é a língua daquele país, eu vou para uma Alemanha da vida, é difícil, como é que eu aprendo alemão em 3 meses? Né? Então, obviamente, eu posso pegar algumas palavras, mas o inglês o que vai me dar essa
essa base aí pra eu conseguir me comunicar, sobreviver, né? Numa Alemanha da vida. Tentar sobreviver. Não, eu vou até falar sobre isso, mas eu achei engraçado. Esses dias eu vi um vídeo que o Bruno Mars, ele fez um show em BH, e o brasileiro, né, a gente tem essa necessidade de traduzir tudo, até os nomes, né? E aí ele brincou com isso, ele falou assim, fingindo que estava atendendo o telefone, aí ele falou em português assim, oi, sumida, é o Bruninho Márcio. Eu achei muito engraçado, porque não tem nada a ver, né? Tem o Bruno Márcio também, né? Que eu acho que imita ele. Que parece muito com ele. Foi por causa disso? Bruno Márcio. Não sei, eu achei tão engraçado. Eu pensei que talvez ele tivesse traduzido por conta dessa necessidade que as pessoas ficam, tipo assim, tá, mas como é que é meu nome em inglês? Porque o meu nome é meu nome. Óbvio. Isso aí, nome próprio. E aí, mas aí você tá falando com sotaque, você não tá modificando seu nome. Esse é um ponto bem interessante que quando aqui mesmo as crianças às vezes perguntam, mas eu não tenho nome em inglês. Eu falei, não, seu nome é o seu nome. O que acontece? As pessoas têm sotaque. Né? E aí, quando eu morei muito tempo lá fora, as pessoas falavam assim, perguntavam, what's your name? Eu falava, Fernanda. Eles não conseguem falar Fernanda. Então, eles vão falar Fernanda. Ai, que chique. E aí, quando eu me apresento como Fernanda. Eles não... Agora ela só vai falar Fernanda. Eles não conseguem, eles vão falar Fernanda, né? É a mesma coisa. Você é da onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Rio, não é que a gente muda, é por conta do sotaque deles. Eles não têm esse ra. Então, eles vão falar Rio. Se fosse pra eles falarem Rio, começaria com H. Isso que eu ia falar. E aí, eles têm o som do H deles é R. E o R deles é R. Então, por isso que fica Rio. Não é que muda. Você mora onde? Rio. Quando eu quero fazer que eles entendam logo de primeira, eu falo, Rio. Mas quando eu quero, não, você não... Rio. É Rio. E o mesmo... Fernanda. E o mesmo contrário, igual a gente aqui, né, tentando falar o friend. Falei certo. A gente no começo era o quê? Friend. É isso. É, porque a nossa pronúncia já é assim, né? Eu é good morning. Aí, a gente tem o sotaque, a gente puxa um pouco mais com R. Né? O X, o carioca, school. Eu não school, aquele negócio bonitinho. Mas é assim, né? Essa questão do sotaque. E a questão do nosso programa é isso. A gente tem muita parte ali de listening, né? Que é a parte da escuta, exatamente com isso. Então, assim, tem várias pessoas falando. Às vezes é uma criança, às vezes é um indiano, às vezes é um homem, às vezes é uma mulher, às vezes é uma ligação telefônica, para que o aluno fique bom de ouvido. Porque ele não pode simplesmente ele entender só o que a Ingrid fala. Aí eu entro na sala de aula e falo, hey, good morning. E o aluno não entendeu o que eu tô falando, por quê? Porque o sotaque dela é diferente do meu. Meu sotaque é diferente do dela, e aí ele só entende o que a professora fala. Não, a gente quer esse cidadão global, a gente quer que ele entenda todos os sotaques, todas as pessoas falando. E já teve algum aluno aí que se declarou um mini tradutor? Como assim? E assim, como que eu vou te dizer? Aquele aluno Google Translate. Aqui tá a tecla SAP. Eu até pesquisei. De eu falar e ele traduzir? Isso. Ih, tem um monte. Cita nomes, tô brincando. Mas eu vou te falar, mas você sabe por quê? E eu não me incomodo, mas é óbvio que depois eu viro e falo assim, in English, please. Não in Portuguese. Mas é porque eu acho que a ânsia deles de tipo assim, eu tô entendendo. É tão grande que eles querem mostrar que entendeu, sabe? Então tem alguns, mas assim... Eu, do fundo do meu coração, eu trato isso até como um elogio, de tipo assim, caramba, ele entendeu, olha que bonitinho. Né? Óbvio que eu vou incentivar que ele volte pro inglês, mas acontece mais do que a gente imagina, até os pequenininhos. Os pequenininhos, então, são mestres em traduzir, porque... Melhor que a gente. Quando eu comecei aqui, eles ainda estavam meio assim, tipo, quem é ela, né? Agora todo mundo já sabe que eu sou brasileira, sou a Fernanda Márcia, né? Fernanda Márcia. Não tem como mais esconder, mas no começo, eles tentavam muito falar inglês comigo. E aí eu ficava falando em inglês com eles, e aí eles ficavam, não, a tia... Aí falou assim, teve um aluno, eu não vou lembrar agora quem é, ele me questionou, mas o seu nome é Fernanda. É um nome super, super brasileiro. Aí eu falei pra ele que minha mãe era brasileira e meu pai era americano. Mas que eu morei muito tempo nos Estados Unidos e minha mãe gostava desse nome. Só que isso eu falei em inglês. Aí ele... Você não entendeu, não? A mãe dela é brasileira e o pai é americano, só que ela morou muito tempo lá. Por isso que ela tem esse nome, não tem nada a ver, ela não é brasileira. E aí eles ficavam naquela de tentar pegar qualquer coisinha. Aí eu falava alguma coisa e eles iam lá, tia, mas ela não fala inglês, ela não fala português, não?
Não falo português, não falo português. Aí depois eles me viam no corredor, né? Na época ainda conversando com a Dani, aí com a Renata, então eles acabavam de... pô, Você tinha que falar com elas em inglês também. ah, vou falar sim. Aí elas me batem. Não, e isso, todo esse diálogo, não vamos esquecer que a gente tá falando de Fundamental 1, né? É isso, não tinha ainda o Fundo 2, né? Começou, Gente, sabe? não pegou isso aí então, não. É. Se fosse a Muito gente, ia bom. ficar, hã? Peraí que eu vou colocar aqui no tradutor. Isso aí. Muito legal. E assim, a gente falou, achei muito incrível isso que a Fernanda falou lá atrás, a frase do CEO, né? Ensinar inglês. O mundo sem inglês é pequeno demais. O mundo sem inglês é pequeno demais. Muito legal. E você falava essa questão dos pequenininhos, da experiência que a Ingrid teve com o maternal. Assim, se vocês fossem colocar, qual é a maior vantagem da gente começar a ensinar o inglês na educação infantil para vocês? Eu acho que é exatamente esse medo, essa falta de medo, né? Eles não têm receio em reproduzir, em falar, em perguntar. Nessa época ninguém tem Eles- vergonha. Exatamente, eles não têm vergonha, então para eles é só uma coisa a mais que eu preciso fazer. Eu não tenho essa questão de, vão me julgar ou vão rir de mim. Então, assim, quanto mais cedo a gente começa, a gente tinha um entendimento um pouco diferente alguns anos atrás, né? Não, o legal é colocado com 12, 13 anos depois de já estar alfabetizado, porque senão... Mas Interfere. Interfere, exatamente. Mas estudos estão aí, comprovam que não tem, é até benéfico, né? O seu cérebro mesmo vai começando a fazer essas associações e você sabe exatamente aonde usar, como usar e com quem usar. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque alguns pais às vezes falam, porque meu filho chega em casa e ele não fala nada. Porque ele sabe que ali ele não precisa. Na sala de aula ele tá, hi teacher, me, here I go, yeah. E ele conversa, ele participa porque ele sabe que aqui e ali é a aula de inglês. Quando é criança, eles não têm essa maldade. Eu não tô falando com você porque eu sei que você fala. Não, é simplesmente que o cérebro já fez essa associação. Com a minha mamãe e com o meu papai, eu vou falar em português, porque eles entendem, né? Não é uma coisa que eu tô estimulado o tempo todo, não precisa ficar te provando nada. Mas na escola, na aula da professora, que tem toda a estimulação, musiquinha, e faz isso, e tem a introdução do conteúdo, a professora falando inglês, eles acompanham em inglês, né? Então, assim, eu acredito que o maior benefício é quanto mais cedo a gente começar, mais rápido eles vão adquirir essa fala, essa vontade de estar ali querendo sempre fazer, né? Mais, e aí quando for pro intercâmbio, Aí já, né? Não precisa nem mais de mais nada. aí sim eles vão Só vai só pra passear. Mas acho que é aproveitar. importante também os pais estimularem em casa. Então, Com certeza. mas é isso que eu ia falar. Às vezes o pai tem essa necessidade de realmente ver se o filho, né, aprendeu. Só que quando você chega pro seu filho, ainda mais que já tá trabalhando com a gente essa questão, né, do bilíngue. E você chega pro seu filho e fala assim: como é que é copo em inglês? Como é que é vermelho em inglês? Não é assim que ele aprende. Ele aprende isso aqui num contexto. Então, por exemplo, talvez se o pai ou a mãe... Tudo bem, eu sei que nenhum pai, nenhuma mãe tem obrigação de saber inglês, até porque a gente sabe que a metodologia antigamente traumatizou muita gente, né? Mas talvez se você mudar a abordagem, talvez tentando falar inglês com seu filho, talvez ele te mostre que ele realmente sabe, porque é o método. Sabe? Então, por exemplo, em vez de falar assim, mas como é que é o nome disso aqui? Filho, isso aqui é blue, né? Ajuda a mamãe aí, é blue and... E aí vai fluindo, porque é essa metodologia que a gente ensina. Exatamente. Não é... Pedagógico. Exato, Assim. não é tipo assim, como é que é a mesa? Como é que é a cadeira? Como é que eu peço água? Igual um robô. Igual robô, Não é a exatamente. metodologia que eles seguem. Essa era a nossa metodologia. Exatamente. Traduz tudo, né? Exatamente. Então, assim, às vezes eles ficam desconfortáveis, porque não é assim aqui. É interessante que a gente teve um podcast há um tempo atrás com as meninas de educação infantil sobre o nosso método de alfabetização. E a gente caiu nessa mesma questão. Os pais, né, foram alfabetizados num outro método. E às vezes a gente quer que as crianças conheçam a letrinha do alfabeto. E o método que eles aprendem, no método natural, é diferente, né? E a mesma coisa se aplica ao programa. Pra gente é D de dado. É. Né? A gente associa o Pra D eles não, é o dado. som. É o som. Isso aí. E aí, sobre a sua pergunta, né, da importância de começar desde pequenininho, uma coisa que eu falo muito com os pais é o quê? Né? A partir do momento que você começa desde pequenininho, ainda mais num programa bilíngue, você vai mostrar pro seu filho que ele vai aprender inglês da mesma forma que ele aprende português. Porque como é que você ensina as crianças a falar português? Falando português.
né? Eu tenho 2 filhos, então, por exemplo, começa com aquele negócio de apontar e você fala assim, não, água. Aí no começo vai ficar gaca. Aí daqui a pouco vira água. Aí daqui a pouco você vira pro seu filho e fala assim, me dá água. E aí ele aprende o me dá água. Ele não sabe o que é me, se é artigo, se não é artigo. Ele não sabe que dá é verbo, em que conjugação que tá. Ele não sabe que água é substantivo. Mas ele aprendeu que o quê? Toda vez que ele tá com sede, ele vai virar pra mãe e vai falar, me dá água. Então, da mesma forma, né, que os nossos filhos, as nossas crianças, a gente vai inserindo eles dentro do vocabulário português do nosso idioma, por que a gente não pode fazer isso com o inglês? Por que em casa não pode ser me dá água e aqui no colégio é não, give me water. I want some water. Eu acho que é porque também essa questão da gente aprender as palavras soltas, tipo as cores. A gente sabe, red, não é assim que se pronuncia, eu sei, tá, gente? Foi o que ela falou do H, não. Lembra do R Red, no começo? sim. Rio, red. Até porque, olha só, se você falar, é boa. se você falar aqui, ó, red, você tá falando cabeça, você não tá falando a cor. Porque é com H. Isso aí. Aprendeu. Meu Deus, eu sou uma professora, ó. Gente, não perdi o... Porque a gente sabe ali as cores e tudo mais, mas na hora de juntar numa frase, a gente não sabe. E aí, o que acontece? E aí, as crianças do Maternal 2 não é assim, red. É it's red. Eu fico pensando, agora por isso que a gente tem essa mania de misturar português com inglês. A gente quer falar uma frase, sei lá. Eu sou assim. Né, sei lá, este copo é bonito. Aí eu falar, não sei como é que é copo. Glass. A cup, glass. Este. Eu não posso falar it's beautiful. It's beautiful, é. Pode. Deve até, Como? mais rápido. It's beautiful. It's beautiful. Eu lembro daquela música do... É do Akon? Era, né? Não era não. Subi. Ah, é? Não, eu fui em outra. Eu cantando, eu sou beautiful. É isso que eu ia falar. A gente canta assim, a gente fala assim, a gente mistura as palavras, porque eu não sei o contexto. Eu sei que beautiful é bonito. Eu sei isso. E a Exatamente. gente conhece esse inglês. Eu também. Viu? Maneiro, Acho que a música também é mais assim também, né? Por associação também. Mas a gente tem que ter muito cuidado com essas músicas. Porque olha... Volta pro roteiro, vai. Volta pro roteiro. Como as atividades materiais do programa ajudam as crianças a se desenvolverem aí no idioma? Nossa, o material é o que eu falo. Eu sou assim, eu Promotora, mesmo, né? amo Promotora mesmo do o material. programa. Porque é um material muito vasto. Eu, como professora, eu não tenho a necessidade de buscar nada fora. Porque o material da International School já me dá tudo. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos falar de ensino fundamental, né? Do 1º até o 5º, que é o que eu estou mais familiarizada no momento. São 3 livros. Aí você fala assim, qual a necessidade dos 3 livros? Cada livro tem a sua importância. É um que a gente chama de The Bridge, que é a ponte, que é o quê? Vocabulários. Os vocabulários que eles vão precisar para quê? Para o Student's Book, que é onde está a matéria principal, que tem matemática, geografia, lógica, história. Então, quando eles chegam no Student's Book, eles já sabem os vocabulários principais, porque já foi trabalhado no The Bridge, de uma forma brilhante, que não precisa ter tradução nem nada. Né? É um livro de cada vez? Não, é simultâneo. Simultâneos. Um complementa o outro. Então, por exemplo, vamos falar de cultura. Vamos pro The Bridge. No The Bridge, eles vão aprender vocabulário, tipo bridge, que é ponte, gate, que é portão, enfim. E aprende uma parte também um pouco de gramática ali, né? Isso, mas assim, de uma maneira muito sutil, Isso. sem haver essa tradução de isso é verbo, isso é substantivo, isso é adjetivo, não. E aí depois que a gente trabalha tudo no The Bridge, a gente vai para o Student's Book, onde está a matéria principal, e aí depois a gente ainda tem o que a gente chama de Writing Journal, que é preparar o aluno realmente para fazer redações, né, escrever mais do que, né, o normal. Então assim, é uma conexão brilhante. Eu não preciso buscar outros materiais de apoio, porque os livros deles por si só, um já complementa o outro de um jeito que é incrível, gente. Eu falo, não é porque eu tô aqui, toda reunião de pai, eu falo a mesma coisa. Eu sou apaixonada nesse material. E olha que eu já dou aula de inglês tem 24 anos, já peguei vários materiais diferentes, materiais de curso, materiais de escola, gramática inglesa, gramática britânica, e eu nunca vi um material se encaixar tão bem
quanto da International Schools. E isso que a Ingrid falou é bem importante, mas a gente sempre precisa lembrar que a Ingrid é uma professora que ela é muito proativa também, porque a gente tem um material que ele é completo, como ela falou. Só que os nossos alunos, eles têm vários, né, são diferentes níveis em sala de aula, tem aluno que entra no meio do ano, né, e ela consegue fazer um resgate muito bom com o material. Então, assim, ela não é uma professora que ela fica, vou focar no livro, o que o livro está me passando. Não, ela consegue, como eu posso dizer... ver outras oportunidades. Ver as outras oportunidades, mas também não é priorizar a palavra que eu queria usar, seria... Focar? Não, seria... Eu vou esquecer a palavra agora. Mas seria uma coisa de... Eu não vou lembrar a palavra agora. Você ia lembrar. Não, acho que não. Mas ela consegue fazer com que os alunos sejam a prioridade, né? E eles... É como se fosse quase um... Caramba, eu queria Papel muito lembrar. principal. Eu queria muito lembrar a palavra e eu não vou lembrar. Coadjuvante? Não. Não. Que eles também não é protagonista, eu não vou lembrar a palavra agora. Não vou lembrar. Mas é coisa boa. Mas é coisa boa, Então tá óbvio. Então não precisa lembrar. Mas a ideia realmente é que ela faz essa... Conexão. Não, mas não era essa a palavra. Eu não vou lembrar. Daqui a pouco vem do nada. Aí ela grita aqui no meio do podcast. Mas é mesmo de dar essa importância, que cada aluno vai ter ali o seu ritmo, né? O seu tempo. Então, quando teve uma aula que eu assisti, era até uma aula do 4º ano, e ela estava falando sobre a parte ali de left, right. E aí eu tava ali... Directions. Directions, exato. E aí... Tinha alguns alunos que já estavam ali já entendi tudo. Ativa. Tinha uma galera que tava meio assim, meu Deus do céu. Aí o que eu tô fazendo aqui? Aí ela falou assim, vamos lá pra baixo. Então aí ela colocou fita no chão, pediu pra que Fiz um labirinto. Fez um labirinto e venda. E aí vai aqui, toca no meu ombro, fala qual a direção que você tá e tal. Então assim, até nessa parte de demonstrar, porque eu posso muito bem ficar só ali naquela parte mais teórica. Ok, this is right, this is left, go forward, go back. Uma coisa mais dinâmica. E ela faz essa ludicidade que muitas das vezes alguns professores falam assim, o material fica difícil porque eu preciso desse extra. Porque, de novo, eu tenho alunos que não estão nivelados, né? E eu tenho o quê? 20, 25 alunos? Não é uma turminha pequena que eu posso simplesmente, individualmente, sempre estar ali com você. Então, eu preciso fazer uma coisa que todo mundo consiga participar, todo mundo consegue entender. E ela mudando, às vezes, as estratégias, ela consegue atingir o objetivo. Então, o professor, ele precisa ser dinâmico. Ele não pode simplesmente, o livro me deu isso, eu vou fazer isso. Eu preciso entender o meu alunado. Porque às vezes o aluno só com um livro, com material ali, teórico, assim, ele vai aprender. Mas tem uns que não, né? Vai precisar de uma coisa a mais. É igual a aula do laboratório, que a gente estava aprendendo o corpo humano e os órgãos, né? E eu lembrava que aqui tinha aquele... Esqueleto. Não é esqueleto. É tipo um boneco que tem todos os órgãos. E aí eu peguei e falei assim, Isabel, eu vou fazer até uma atividade valendo pontinho. E aí eu imprimi uma folha... Foi o quê, 5º ano? Foi 5º ano. Foi esse ano ou foi ano passado? Foi esse ano. Então foi 5º ano. E aí eu imprimi uma folhinha com o mesmo desenho do boneco lá e tal. Puxei as setinhas dos órgãos, e aí eu fui explicando órgão por órgão, fui tirando, fui dando pra eles, não sei o quê. E aí aquela coisa que a gente que tem essa questão do pedagógico. E aí, às vezes, quem tá de fora pensa assim, pô, mas você tá repetindo a mesma palavra 500 mil vezes. Mas é essa a intenção, bebê, é essa a intenção. Aí vai um por um, é tipo assim, this is the heart. Aí depois, quando fechou tudo, eu falei, agora vocês pegam a folhinha e vocês vão anotar, né, qual órgão que é e em qual local. E foi incrível, e até hoje eles me pedem, eles falam assim, tia, não tem nada pra gente fazer um laboratório, não? E aí eu acho que eles... E aí eles aprendem mais, por quê? Porque sai daquela rotina chata de sentar naquela cadeira e ficar olhando pra frente. E aí você também força eles, de certa forma, né? De tipo assim, a gente tá aqui, você vai ter que se virar, meu amor. Você vai ter que fazer alguma coisa. E aí eu acho que é aí que aprende. Com certeza, com certeza. Eu acho que é na prática mesmo, é de colocar... E eles adoram, né? Nossa, Venhamos e convenhamos. Eles adoram ali do ambiente de sala. Gosta. Ano passado eu fiz salada de fruta. E marca, né? Eu acho que marca. Eu tava no tie-dye, lembra que você fez tie-dye? Tie-dye, isso com educação infantil. E eu faço até hoje.
Tie-dye? Aí ela pegou o tie-dye Uma e blusa. fez na meia, lembra? Porque Foi, era- porque o que acontece? O pré-2, porque as matérias meio que ficam parecidas, né? Então eu tava ensinando vestuário, tanto pro maternal 2 quanto pro pré-2. E aí eu botei no meu planejamento, para fazer, já que eles estavam aprendendo a palavra t-shirt, né? T-shirt. Essa aqui não é bem uma t-shirt, mas enfim. Eu falei, quer saber? Vou fazer um tie-dye. O que é tie-dye? É aquele negócio que você junta a blusa toda de um jeito, taca de várias uma cores cor. diferentes, deixa lá Tava embrulhadinho. super na moda uma época. Tava. Todo mundo usava. Um abadá, né? Aí eu peguei e pensei, falei, não, se eu vou fazer isso com a t-shirt, que é o foco principal da matéria, do pré-2, o maternal 2, o foco principal era socks, que era a meia. Falei, quer saber, eu vou fazer tie-dye também com a socks. Ai, que E maravilha. aí eles ficaram, tem criança que vem até hoje com a tie-dye. com a tie-dye. Socks, tie-dye. Legal. Que legal. É isso. E aí eu já botei, como deu tão certo, esse ano eu já botei no planejamento de novo. É isso aí. Porque eles adoram. É o que a Acho gente muito- fala muito da importante. professora ser proativa, né? Porque ela poderia simplesmente ficar estressando o vocabulário em sala de aula e não ser uma coisa mão na massa, né? E olha que é uma coisa assim, um exemplo, a t-shirt, né? Eu vou falar t-shirt, gente, que é o meu jeito de falar. Não, T-shirt. Isso. T-shirt. Isso. Ai. Eu fui uma vez numa loja, eu cheguei pro moço e falei assim, moço, eu queria uma t-shirt. Mas eu falei t-shirt. Aí ele virou pra mim e falou assim, t-shirt? Aí ele, fulana, vem cá, o que é t-shirt? A menina tá passando mal aqui. Eu falei, moça, é uma blusa, moça, é uma blusa. Ele, por que você falou antes que era uma blusa? Aí a minha irmã, mas por que você falou também blusa? Você foi falar t-shirt. Eu falei, gente, porque todo mundo fala t-shirt. Só ele que sabe. Então, mas você pode observar que hoje em dia, pelo fato da globalização, né, mundial, já tem muito produto no mercado, muitas Oh, coisas que a gente já não com fala nem mais certeza. português. É igual a t-shirt. Fala assim. Você não vê mais hoje em dia, às vezes, não tá blusa. Eu Essas acompanho lojas estão metidas. várias consultoras de imagem e estilo. Elas falam t-shirt. Viu? Aí eu vejo. É chique. E até no Ai, tem que fazer minha meio make. SEO, Mas aí eu não CMO. acho nem que é questão de chique. É tipo assim, já que já tá globalizado, pra que eu vou traduzir? É. Sabe? Igual, por exemplo, eu brinco muito com os alunos isso. Na minha época pequena de Disney, eles traduziam todos os nomes. Menos o Mickey e a Minnie. Uhum. Mas não era Daisy, era Margarida. É Né? As princesas hoje em E Daisy? dia... Margarida, Que margarida. do Pato Donald. Ah, tá. Que não era Pato Donald, era, né? Que era Pato Donald, mas é Donald Duck, né? Enfim, hoje em dia, se você for parar pra prestar atenção, as princesas já não estão traduzindo mais. Olha aí. É Snow White, eles já sabem quem é. Não tem Cinderella. Vocês Como não que é têm a Cinderela? Cinderella. 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 A Snow White, a Branca de Neve. Então, mas por quê? Pra que você vai traduzir um negócio que a criança já sabe? Sim. Não tem nexo. Entendeu? Aí é que eu brinco. Aí as crianças antigamente iam pra Disney e ficava lá, Pluto não, porque o Pluto, enfim, é Pluto, quase a mesma coisa, mas sei lá, Pateta! E o bicho não olhava, porque o nome dele não é Pateta, É o quê? é Goofy. Nossa, foi muito Eu ia Porque- falar igual uma pateta. Gritando. Entendeu? Pateta, que não é. No caso, seria eu. Então assim, igual, quer ver? Toy Story. Já não se traduziu nem o título do filme. O nome dos personagens é Andy. Não meteram um André, nada aí do André. tipo. Anderson. Ó, aqui. Buzz Andy pra Lightyear. mim é E, não é? Andy. Andy. É A-N-D. Ah. É E, não é? Eu sei que não, Então, não escreve assim. Mas aí é questão de fonética. Ah, porque dependendo tá. da letra que tá na frente ou tá depois, vai mudar um pouco o som. O inglês Mas tem muito mais Mas fonema o do que Andy dele letra. não é o Andy assim, é com W que começa. Não, é com A. com A. Andy. 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 Gente. E aí, por exemplo, o Buzz Lightyear. Nunca se traduziu Buzz Lightyear. verdade. O nome dele é Buzz Lightyear. Eu falava que que aquele isso cara que tem um significa? negocinho na... Aquela asa. Falava que o Entendeu? cara... Então, assim, não tem mais. Você pode reparar. De uns anos pra Uma cá, coisa que eu vou reparar os próprios brinquedos. É porque eu sou mãe, né? É verdade, eu não, Você não, quer ver não outro? tô lá ainda. Você quer ver outro? Carrinho da Hot Wheels. Hot Wheels. É Hot Wheels. É Hot Wheels, verdade. Pra mim sempre foi Hot legal. Wheels também. Então, assim, não há mais essa necessidade também de ficar traduzindo tudo, porque o mundo tá globalizado. E as pessoas já entendem. Smartphone. Smartphone. Isso aí. Ó, o home office, né? Né?
Home office. Ninguém... Depois da pandemia. Depois da pandemia. A gente aprendeu muita Ué, coisa depois da pandemia. Exatamente. Depois, o home office, meu Deus. E agora o pessoal tá botando só HO. Eu fico, gente... Eu aí de não vez em quando- entendo. Aí de vez em quando eu fico assim, HO. O que é? HO, não entendi. Aí eu... tá. Aí eu vejo pelo contexto, tá, home office. Aí agora você quer ver a questão do sistema do programa bilíngue? Traduz aí pra mim home office. O que significa home office? Em casa, trabalhando. Uau, que boa. Trabalhar de casa? Peraí. Escritório. Eu lembro daquele negócio que a gente Ah. faz no computador. É, né, o O Excel? Não, tem um não sei o que Office. Não Office. pacote Office. Pacote né? Office, É, tá. isso. Que aí engloba tudo. É o Word. O nome é casa, não é? O Excel. Pelar, né, mais ou menos. Mas você tá vendo? Quase. É difícil. Mas aqui, você não sabe... é? Não, mas olha só, a minha questão nem é essa. A minha questão é que, tipo assim, você não precisa saber a tradução pra você entender o que é home office. significa. Então por que eu tenho que traduzir as coisas pras crianças? Mas traduzindo viraria o quê? Ah, não sei, pô. É escritório no lar. É, escritório no lar. casa. Ah, porque o Office, você viu, é isso. É, Entendeu? escritório Office. Exato. Ah, no caso do The Office. The Office. É. Entendeu? É essa questão do Home programa. office é vida, Pra gente. que eu vou traduzir pra você se você já entendeu o contexto? Se eu virar pra você e falar assim, não, hoje eu não tô no colégio, não, hoje eu tô home office. Você sabe que eu tô dentro de casa. Sim. E você não sabe a palavra. Tradução exata é a verdade. etimologia da palavra, você não sabe. A ideia é entender o contexto, Pra exatamente. quê? Que você precisa saber que home, na verdade, é casa, no sentido de lar, onde a pessoa mora, e office é substantivo, não sei o que lá das quantas, que significa escritório. Você não precisa saber disso. E muitas pessoas, né, acho que foi você que falou, que os pais às vezes ficam meio assim, porque eles estão ainda aprendendo Sim. Uhum. falar, né, o português e tudo mais. Uhum. E vocês acham que isso confunde a cabeça deles? Não, Nem de tipo, longe. É, a gente até respondeu essa, Porque às em vezes a nenhum criança momento. tá falando tauba, e aí aprende inglês. Tem nada a ver. É. Tem nada- Eu brinco que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Coisa. Mas assim, não confunde eles. Não, gente. Eu até brinco, eu acho que até menosprezar a potência do nosso cérebro. Não, em nada, em nada. Eu acho que muitas das vezes né, os pais, né, eu não sou mãe, mas eu acho que muitas das vezes os pais eles acabam colocando tanta pressão nas crianças e aí a gente não tem a paciência necessária que a criança precisa para desenvolver algo, né? Quantas das vezes a gente fala assim, amarra o seu cadarço. Aí a criança demora um tempinho, porque ela ainda tá naquele processo. Vem cá, que eu arrumo que a gente tá atrasado, vamos aqui. E às vezes acontece a mesma coisa quando a gente está adquirindo uma língua, né? E eu falo muito que a gente não tá, a gente está aprendendo a língua, a gente está adquirindo, que é uma coisa diferente, né? Uhum. Você saber e você adquirir essa linguagem. Quando você adquire alguma coisa, muitas das vezes aquilo vai ser meio que para sempre, é seu. Quando você aprende também, mas quando você só decora, é uma coisa que você fez ali Esquece. rapidinho para fazer uma prova ou algo do tipo, passou aquela situação, aquela prova, amanhã eu já não sei mais. Só que aqui a gente fala aquisição de linguagem, né? Então a gente está fazendo essa aquisição de linguagem desde lá do maternal para que isso não se perca. Porque muitas das vezes a pessoa chega assim, mas eu estudei inglês há 10 anos atrás. Se você adquiriu, se você teve essa aquisição de... Não adquiri nada. Se você teve essa aquisição de linguagem, teve esse tempo necessário para fazer essas coisas, né? Todo o tempo, toda essa paciência e tudo mais, você pode enferrujar, mas você não esquece, né? Você, poxa, eu realmente estou sem praticar, mas quando a pessoa começa a falar com você em inglês, Você não vai ter que aprender de novo, você vai ter que desenferrujar. Desenferrujar, exatamente. Mas aprender de novo não há necessidade. Mas eu acho que o adulto é muito assim, né? A gente, se estivesse no lugar deles também aprendendo, nós duas aqui ficamos mega sem graça pra falar as palavras aqui em inglês. Sim. E a gente quer que a criança faça melhor do que a gente. Com sendo que certeza, se a gente com estivesse certeza. no lugar deles, não chegaria perto do que eles estão fazendo. Sim. Eu acho que é muita pressão também, né? Exatamente. Tá falando inglês? O programa do bilíngue não tá. Não é possível. Meu pai Tá falava isso pra mim certo. quando eu voltei, aí ele, fala uma palavra em inglês, aí eu, mas pra quê? Aí eu já era adulta, eu falei, mas pra quê? Se eu não entendi mesmo, ele, não, mas fala aí que eu quero ver. Aí teve uma vez que ele me pegou falando em reunião, aí ele, tá falando com quem? Eu falei, tá, mas tava falando com o pessoal do trabalho, não sei o quê. E o que você tá O falando? que você tá falando? Isso. Tá. Eu não entendo muito não o que você tá falando, mas pra ele é uma satisfação muito boa. Tá falando uma coisa que ele não entende nada. Mas era uma satisfação muito boa. Mas pra ele. até eu como adulta, eu tô pensando aqui agora. Às vezes em rodinha de amigo, fica assim...
Fala isso aqui. Fala isso aqui em inglês. Fala isso aqui em inglês. Você... E eu fico. Então, mas eu fico super constrangida, porque eu fico assim. Desculpa, sorry. Por quê? Sorry. Sabe? Eu fico assim, mas por que você quer que eu fale isso? Me ajuda, fala. Eu sou assim, gente, eu sou tão inconveniente. Eu falo assim, com que inglês? Fala aí pra mim. Ai, eu também gosto. Eu gosto de ouvir. Muito legal. Então, pai, mãe, não sufoque os artistas. Não se faz com os artistas, exatamente. Adorei. Aprendendo inglês, tá? No lúdico. Sufoque, não sufoque. Muito bom. Bom, e assim, dentro dessa experiência de sala de aula, como que vocês percebem essa devolutiva dos alunos no sentido de gostar, sabe? Quais atividades que eles mais gostam de fazer? E assim, vocês percebem que as aulas de inglês ajudam eles a ampliarem os horizontes dos sonhos, o futuro, né? De onde eles podem ir estudar? Como que funciona? Eu acho que eles já chegam pra gente até com esse anseio mesmo, né? De tipo assim, já teve várias vezes o aluno falando assim: ai, tia, porque minha mãe falou que só vai me levar pra Disney quando eu tiver 15 anos, se eu estiver sabendo falar inglês. Então, assim, tem alunos que já vêm até com esse anseio, né? Sim. E tem outros que, com o passar do tempo, a gente vai tentando. Eu tento despertar isso neles de tipo assim. O mundo, meu amor, tipo assim, mas eu moro em Vassouras, que é uma cidade muito pequena, nada te impede de sair de Vassouras um dia. Com certeza. Né? O mundo é logo ali, meu verdade. amor. Então, assim, a partir do momento que começa a dar esse clique neles, sabe? Tipo, mas eu já ouvi uma vez um aluno meu falou pra mim assim, mas eu não vou precisar do inglês, porque eu vou ser médico. Ué? E eu falei assim, e você tá achando que você não vai precisar de inglês? Então, aí eu peguei e falei, então vamos lá, vamos supor. Ainda era neuro, não sei o que lá das contas, a especialização que ele queria. Aí eu virei pra ele e falei assim, então tá bom, vamos lá. Vamos supor que você vai ser um médico super renomado, famoso, porque eu sei que você é inteligente e tal. Aí te chamam pra um congresso internacional. Aí você faz o quê? Não, e pra Um Derek estudar, da vida de Grey's Anatomy. Não pra é? estudar muitos artigos, Exato! E aí eu até falo com os meus alunos, eu falo, gente, olha só, se você tem, né, em sua mente fazer faculdade, qualquer faculdade você vai precisar do inglês. TCC, olha o TCC. Exatamente, ou até mesmo para te facilitar em questão de artigo. Os melhores artigos, não vou falar os melhores, mas assim, os artigos que estão, tanto é que quando você vai publicar um artigo científico, você é obrigado a publicar em português e inglês. Sim. Então, assim, e aí a gente vai conversando com eles, porque, né, realmente na nossa, né, eu que sou mais velha e tal, tudo bem que eu tive a oportunidade de estudar inglês desde pequenininha, porque eu era apaixonada no John Bon Jovi, então meio que eu fiz uma forcinha, né, pra fazer inglês, porque eu queria entender o que meu futuro marido estava falando, né? E aí, então, tipo assim, mas eu fui fora da caixa. Na nossa época, antigamente, as pessoas não tinham esse anseio de aprender inglês. Sim. Principalmente em cidade pequena. Porque aí você fica assim, eu nasci aqui, cresci aqui, vou morrer aqui. Gabriela, espírito de Gabriela. É isso aí, As crianças hoje em dia, já vem com o chip atualizado, eles já não estão fazendo questão de morrer aqui. Fora que eles também têm mais acesso às coisas que a gente Exatamente. tinha, né? Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos, minhas amigas falavam assim, porque a gente tem que ir na Disney. Eu falei, mas por que tem que ir na Disney? Era uma coisa pra mim que minha mãe não falava comigo de Disney. Eu mal sabia do Beto Carreiro. Aí, né? Falei, não. E era tipo um sonho quase que impossível. Aí eu ficava assim, gente, mas por que tem que ir na Disney, né? E depois você vai entendendo o porquê de... Que, tipo assim, essa minha amiga era da Itália, ela já tinha ido uma vez. Aí todo mundo aqui no Brasil, o pessoal não tinha amiga italiana. mas aí Eu não tinha que chique assim, não. Mas é que eu tava nos Estados Unidos, e aí tem essa questão de você O Márcio pode falar do Piraí. Você tem uma amiga agora que mora no Meyer aí, ó. Aí já Nascida e criada no Meia. Não, aí... Não? Eu sou de Campo Grande. Sou de Campo Grande, no Rio. Você conhece Santíssimo? Opa! Você mora lá? Eu morei em Campo Grande mesmo, ali na Estrada da Caroba. Perto da Felk. Só conheço Santíssimo. Tá, Você tá bem? Porque eu não sei nem o que é isso Santíssimo que você tá falando. Santíssimo é o quê? Um bairro? Santíssimo é um bairro. Eu só conheço também por causa da igreja, porque lá é a nossa sede. Pra Campo Grande, Pra Santíssimo. Barra do Piraí. Pra você ver que eu era uma pessoa ali de Campo Grande, que é também a mesma questão de Vassouras. É tipo, você tá em Campo Grande, você mora em Campo Grande, faz faculdade em Campo Grande, ou não faz, e fica ali em Campo Grande, e trabalha no West Shopping.
Mas aí eu furei a bolha, né? E aí quando eu vou pra fora, aí fica meio assim, ué, mas por que tem que fazer isso? É porque era uma coisa que se fazia, só que eu não tinha esse acesso que as crianças de hoje em dia têm, né? E, bom, fui à Disney, né? Fui. Foi ótimo. Foi muito legal. Só que ao mesmo tempo foi legal, já era adulta. Então, assim, ok, é bom, é bonito. Não tem essa, não. Acho que ia ser a mesma. Mas não é, mesmo porque eu não cresci com essa vontade de conhecer a Disney. Sei. Não era uma coisa assim, o meu sonho. Exato. Era o meu. Então, aí eu falo que um dia ainda vou levar meus filhos em nome de Jesus, com pretextos que eu estou levando. Eu tô levando eles. Mas eu vou estar lá na montanha russa. É isso aí. Mas assim, foi muito legal. Fui até várias vezes depois. Filha, aí melhorou a situação, né? Ai, gente, a dia é ótima, cara. Mais tranquilo, né? Estando lá é mais tranquilo. E aí foi isso, cara. Mas não foi uma coisa que sempre me despertou quando criança. E o pessoal fala assim, já foi na Disney? Fica, mas por quê? Aproveitando o assunto, mandar um beijo pra minha tia Denise, que se encontra na Disney. Olha aí, tia Denise. É aqui. E chique é ela, tá vendo? Né? Quem? Olha que ela fala, gente. Da próxima leva, tá? Gente, foi um prazer receber vocês aqui. My friends. My friend. Very good. Eu chamo meu marido de My Love. Tá certo, My Love? My Love. Foi um prazer. Na verdade, não tá tão certo. Mas a gente não vai falar desculpa. Como que eu falo? Eu sou apaixonada. Não, é porque questão de... Não é I love. am in love. Love. My love. É com o som de U. Love. My love. Igual o Good Luck. Boa sorte. Good luck. Tá vendo? Ela falou Luke, eu tô assim, olhar. Luke, good luck. Aquele biscoito canudinho significa o quê, então? Não, mas aquele é Luke. É o quê? É de olhar. Olho? Não é olho, é de olhar. Olhar. Biscoito. A não ser também, mas pode ser abreviação também de alguma outra coisa. Mas esse look do biscoito não tem nada a ver com luck. São duas palavras muito diferentes. Como que eu falo, então? Eu sou apaixonada. Eu estou apaixonada. I am in love. Aí o quê? I am in love. With my husband. In love. Fala isso pro seu marido hoje quando você chegar em casa, tá? Ai, meu Deus, eu esqueci. I am in love. Gente, pra quem é? Tô brincando. Gente, foi um prazer, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também, Bruna. Muito obrigada. In English. É isso que eu ia falar. In English. Thank you so much. Very good. Luiz. Não. Como que é? Thank you so much. Muito obrigada. Thank you so much. Thank you so much. Keep going. Obrigada. Keep going. You? Go. Keep going. Keep calm e deixa de recalque. Por aí. Olha o inglês da Fernandinha. Ó, gente, Mas olha só, eu acho, vocês começaram o podcast em inglês, vocês têm que terminar em inglês também. Vamos falar. I am happy. Very good. Okay. Bye. Thank you so much. So much é o quê? Obrigada. Muito, né? Muito obrigado. Muito obrigada. O thanks que Thanks so é much. um obrigado. Thanks. Thanks. Thank you. É só variações. Thank you. Então, a gente vai ficar aqui e não vai conseguir encerrar nunca. Lembrar vocês, né? Lembrar que vocês de casa, que as matrículas estão abertas. Então, se você quer que seu filho estude numa escola, uma school, né? Com um programa bilíngue de milhões, que é a International School, que eu tô bilíngue, tá? Então, faça a sua matrícula. Não perde tempo, não fique esperando o 10º cair, não, porque, falta um pouco ainda. Então, já aproveita também para conhecer o nosso colégio. Se você não conhece ainda, venha conhecer esse mundo que é o Colégio Santos Anjos. Muito obrigada por você estar aí, nos ouvindo, falando inglês, passando vergonha, chamando o Pateta de Pateta. E é isso. Até o próximo podcast. Bye. Todo mundo, bye. Bye.